A maioria dos escritores cristãos da atualidade suprimiu a verdade sobre o desenvolvimento do cristianismo e ocultaram os esforços de Constantino para obter o caráter vergonhoso, para conter o caráter vergonhoso dos presbíteros, que agora são chamados pais da igreja. Está aqui as bibliografias, tá? Que depois os senhores podem consultá-las. Grupos de presbíteros tinham criado muitos deuses e muitos senhores, conforme 1 Coríntios 8,5. E numerosas seitas religiosas existiam, cada um com diferentes doutrinas, segundo Gálatas 1,6. Se vê isso escrito lá, registrado. Grupos de presbíteros entraram em confronto sobre os atributos de seus vários deuses e criaram vários altares para competir com outros grupos. O que dá a entender? Que esses presbíteros que estavam em outras localidades ainda não difundiam apenas uma única religião. É esse o conteúdo que dá a entender, que eles dividiam várias religiões. E aí cada um tinha o seu devido conceito. Tá isso no quarto século. Do ponto de vista de Constantino, havia várias facções, ou seitas, né, como alguns queiram chamar. E ele começou a desenvolver uma religião abrangente durante um período de confusão, em uma época de ignorância crassa, em 9/10 dos povos da Europa eram analfabetos. Isso foi apenas um dos problemas de Constantino, com o problema cultural da nação toda. Simplesmente não havia nenhuma religião cristã no tempo de Constantino. Simplesmente não havia nenhuma religião cristã no tempo de Constantino. Existia credo e dependia fortemente de seus assessores em questões religiosas. Ele não tinha um conhecimento teológico e dependia apenas dos seus assessores. De acordo com Eusébio, que é o pai da igreja de 260 d.C., Constantino observou que entre os presbíteros havia facções, brigas, e era necessário estabelecer um estado mais religioso. Mas ele não conseguia trazer um acordo entre as facções. Seus conselheiros avisaram que as religiões dos presbíteros tinham que ser destituídas com fundamentos e que precisava estabelecer uma de forma oficial. Constantino, então, viu nesse sistema confuso de dogmas, fragmentado, a oportunidade de criar uma nova religião e que se ligasse ao Estado, neutro em termos de conceito, e para protegê-lo por lei. Quando conquistou o Oriente em 324, enviou seu conselheiro religioso espanhol Osíris de Córdoba a Alexandria com cartas para vários bispos, exortando-os a fazer as pazes entre si. Então a briga era enorme. A missão falhou e Constantino, provavelmente por sugestão de Ossos, em seguida emitiu um decreto ordenando a todos os presbíteros e seus subordinados que viessem à cidade de Niceia, na província romana da Bitínia, na Ásia Menor. Hoje parece que é a atual Turquia, uma coisa assim. Eles foram instruídos a trazer com eles os testemunhos que discursavam para a multidão em códice, para a proteção durante a longa viagem, e entregá-los a Constantino no momento da chegada em Niceia. Seus escritos totalizaram ao todo 2.231 pergaminhos e contos lendários de deuses salvadores, bem como um relatório das doutrinas discursadas por eles. Então Constantino queria tudo quanto era informação para saber que briga que era, né? E tinha até a questão da diário, que alguns pais da igreja colocaram isso. Depois vou ver se eu consigo trazer um pouquinho do debate que houve do presbítero Ário também, que era em Alexandria. Só que não existiam vários, né? Primeiro Conselho de Niceia, os registros desaparecidos. Vamos lá. Assim, o primeiro encontro na história eclesiástica foi convocado e hoje é conhecido como Conselho de Niceia. Foi um evento bizarro que forneceu muitos detalhes sobre o pensamento clerical desde o início e apresentava uma imagem clara do clima intelectual vigente na época. Foi nessa reunião que o cristianismo nasceu. Foi nessa reunião que o cristianismo nasceu. Foi nessa reunião que o cristianismo nasceu. E as decisões tomadas no momento é que são difíceis de calcular. Cerca de 4 anos antes de presidir o conselho, Constantino havia sido iniciado na ordem religiosa do Sol Invictus, um dos 2 cultos de prosperidade que consideravam o Sol como o único Deus supremo, na época de Constantino, e o outro foi o mitraísmo.
Por causa de sua adoração ao sol, ele instruía Eusébio a convocar a primeira das 3 sessões no solstício de verão, em 21 de junho de 325, onde o dia parece que se prolongava, né? Ainda mais no verão. Está aqui a bibliografia da informação que foi obtida. Foi nessa assembleia, com tantas ramificações representadas, que um total de 318 bispos, sacerdotes, diáconos, subdiáconos e exorcistas se reuniram para debater e decidir sobre um sistema de crença unificado, que englobava apenas um Deus. Apenas um Deus. Essa era a discussão. Fosse geral para toda a nação. Por esta altura, uma enorme variedade de textos discutíveis, tá? E a bibliografia, circulava entre os. Eles apoiavam uma grande variedade de deuses e deusas orientais e ocidentais, como Júpiter, Baal, Thor, Apolo, Ares, Taurus, Minerva, Mitra, Teos, Ate, Indra, Hermes, Tamuz, Ial, Saturno, Máximo e etc. Uma porrada de deuses aí que estavam tentando escolher qual seria o melhor. A intenção de Constantino em Nicéia foi a criação de um Deus totalmente novo. Para o seu império, que uniria todas as religiões sob uma divindade. Os presbíteros foram convidados para debater e decidir quem seria o novo Deus. Os delegados discutiram entre si, expressando motivos pessoais para a inclusão de determinados escritos que promovessem os traços mais delicados de sua própria divindade especial. Então, cada um escolheu o seu. Ao longo da reunião, deixa eu subir um pouco. Ao longo da reunião, alguns uivavam e o debate se tornava mais acalorado. E os nomes dos 53 deuses foram apresentados para discussão. Vamos subir aqui. Constantino era o espírito dominante. Ele finalmente decidiu por um novo Deus para eles. Ele determinou que o nome do grande deus druida, Esos, com H, não com J, Jesus, que o J vem posteriormente, deveria ser juntado com o deus oriental Krishna. Aí alguns acreditam que Krishna, que em sânscrito é Cristo, mas nem todos concordam com isso. Então está aqui para cada um dos senhores tirar as devidas conclusões, tá? E assim, Esos, Krishna, ou Resus Krishna, o nome oficial do novo deus romano. A votação foi realizada e ambas as divindades se tornaram um deus. Um novo deus foi proclamado e oficialmente ratificado por Constantino.